Using Powtoon. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o
Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. 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 Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia. Digno de louvor.
dos teus pés, purifica o teu coração. O lugar santo é, teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona te consertar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno por tua recompensa. No grande dia teus mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, começando as vestes, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Ele vem. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amigos, pessoas que nós conhecemos, que vão ouvir essa palavra, eu oro para que o Senhor fale ao seu coração nessa hora, nesse momento. E eu quero, em primeiro lugar, orar com você, orar por você, para que Deus abra o seu coração, abra os seus olhos, para que você possa entender e compreender a palavra de Deus. Hoje nós temos uma palavra muito forte para trazer para a nossa igreja. E para você que está decidido a seguir a Jesus, eu quero encorajar você a permanecer firme, porque esse Deus é fiel e Ele há de fazer grandes coisas por nós. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de pregar a palavra do Senhor e a falar a nós mesmos, Senhor Deus, a começar de mim, ó Deus,
para que haja uma mudança no meu ser, no meu caráter, que o Senhor transforme-nos, ó Pai, que nós possamos refletir a Tua glória, pois o Senhor está às portas, o sinal da Sua vinda já é evidente. E nós estamos vendo a cada dia que se aproxima, Pai, que realmente está se cumprindo a Tua palavra. Ó Pai, muito obrigado por esse momento. Fala a Tua igreja nessa hora. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Eu quero convidar você, meu amado irmão, a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 24, versículo de 1 em diante. Eu quero ler com você os primeiros 14 versículos. Amém? O livro de Mateus se encontra no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento, onde nós vamos ler no capítulo 24. Amém? Versículo de número 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início de dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. Quando Jesus, irmãos, mencionou uma futura destruição do templo de Jerusalém, aqui Jesus está com seus discípulos, e eles estão ali observando aquele templo arquitetônico, uma das, talvez hoje, nos nossos dias, a gente é chamado das 7 maravilhas do mundo, né, que era o templo em Jerusalém, e era um templo suntuoso, com vários compartimentos, com uma arquitetura belíssima, ouros, muitas coisas bonitas havia ali. Jesus, então, diz que aquilo tudo vai ser destruído, que aquele templo vai ser aniquilado. E que não ia ficar pedra sobre pedra. E os discípulos, então, levantaram 3 questões sobre o futuro. A primeira é: qual sinal haverá do fim do mundo? Não é? E a segunda pergunta: quando serão essas coisas? Quando vão acontecer? Que sinal haverá do fim do mundo? Quando irão acontecer essas coisas? Não é? E depois ele vai dizer, eles vão perguntar para Jesus aqui, quando será a volta efetivamente de Jesus? Então nós temos aqui 3 perguntas, né, que eles fazem, e eles vão em particular perguntar isso para Jesus: qual será o sinal, né,
quando vão acontecer, qual será o sinal da vida de Jesus, né? E como acontecerá o fim dos tempos. Então, amados, Jesus, ele vai responder aos discípulos a primeira pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? Né? Qual o sinal que haverá? Quais os sinais? Quais as evidências do fim do mundo? Jesus responde dos versículos 4 ao 25, né? No versículo 4 ele vai dizer, aqui resumidamente para os irmãos, porque não dá para a gente falar tudo desse texto, é um texto muito rico, muito profundo, que dá para a gente aprender muita coisa, mas eu quero aqui resumir e sintetizar para vocês. Em primeiro ele vai dizer que muitos virão em nome dele. No versículo 4, Jesus vai dizer: cuide que ninguém vos engane, pois, no versículo 5, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos se dizendo passar por Jesus, muitos se dizendo ser o Cristo, mas Jesus pede para nós termos cuidado, né? Essa já é uma evidência do fim dos tempos. Eu pergunto para os irmãos, será que não tem aparecido falsos cristos nos nossos dias, como apareceu lá atrás, nos séculos passados? Sim, irmãos, é o que mais tem se levantado, são esses falsos, esses enganadores. E segundo, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. A Bíblia é muito atual, irmãos, olha só, nós estamos realmente vivendo isso hoje, como vivemos no mundo passado. Houve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e hoje nós estamos aí vendo, né, a guerra, uma guerra biológica, uma coisa assim impressionante, interessante, já mostra sinal do fim do mundo. Embora são evidências claras, mas Jesus disse que não é o fim, mas são evidências claras de que o fim está chegando. Aí ele vai se dizer aqui que nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não é? Tudo isso, o início, irmãos. É o início do fim, mas não é o fim, é diferente. É o início do fim, mas não é o fim. Então a gente tem que saber discernir isso, para que nós não caiamos também num desespero, né? E a gente ficar naquela neura, né? Como alguns ficam, né? Não pode sair, não pode levar uma vida normal, não pode comprar, não pode passear com a família. Não vamos misturar as coisas, irmãos. Nós vamos, ao longo dessa mensagem, você vai perceber que tudo que o pastor está falando aqui hoje, trazendo essa mensagem do sinal do fim, né? Dos tempos, é para que nós não possamos perder de vista, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui. Então, em quarto, nós vamos também ver que um dos sinais do fim do mundo é a perseguição dos crentes e a condenação à morte. Seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Isso é tão presente também como foi na época passada, no século passado. Muitos cristãos morreram nas arenas, lançados na cova dos leões para serem devorados por leões, porque não negaram o nome de Jesus. Outros morreram queimados. Hoje muitos têm sido perseguidos, sim, em países islâmicos. Vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Países que odeiam o evangelho. Nós vamos falar sobre esse ódio também aos cristãos, porque somos tão odiados, né? Mas aqui Jesus já dá uma resposta do sinal do fim. Os crentes serão odiados. Quando nós, crentes, sermos perseguidos ou odiados, é sinal, né? Realmente, do fim do mundo. Então ele continua ainda em quinto: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Você está no versículo de número 11, ele vai dizer assim: inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Vai surgir mais ainda, irmãos. Se você acha que já tem aparecido, né, falsos profetas vendendo objetos para cura, para prosperidade, para arrumar casamento, né, promessas e mais promessas de tantas e outras coisas, já é a evidência de um falso
profeta, de falsos profetas, barganhas com Deus, de que você vai ganhar salvação, de que você, né, são falsos, né? Em sexto, o aumento da maldade fará o amor de muitos se esfriar. O aumento da maldade fará o amor de muitos se esfriar. E aqui eu pesquisando bem, irmãos, antigamente, há muitos anos atrás, eu achava que era o amor dos crentes, mas não é do mundo inteiro, das pessoas, desse amor fraternal, de querer ajudar, de querer estender a mão, não é? De se compadecer do próximo, de amar ao próximo, não importa quem seja, mas esse amor se esfriará devido ao aumento da maldade. Quando você liga a televisão hoje, o que mais você vê é violência, né? Pai matando filho, filho matando pai, mãe abandonando o bebezinho na rua, aborto, estupros, violência contra as mulheres e por aí vai. A lista é muito grande, não é? Porque a maldade tem reinado nos nossos dias. E olha que Jesus já tinha falado sobre isso. É sinal do fim do mundo. E por sétimo, né? Falsos cristos e falsos profetas com poder de cura, sinais e maravilhas, com o intuito de enganar e ludibriar a muitos. Né? Então isso é o que vai acontecer e o que já está acontecendo. Se você me perguntar, pastor, é possível uma pessoa fazer curas falsas? Sim, é possível. Porque Jesus vai dizer isso, que vai se levantar, vai surgir falsos profetas com poder de milagres, de maravilhas, e as pessoas vão ficar cegas, vão cair nesse falso milagre e infelizmente as pessoas vão ser levadas, vão ser enganadas por esses falsos profetas. Então a segunda pergunta dos discípulos: quando serão essas coisas? Já que nós estamos aqui mostrando as evidências, os sinais do fim do mundo, eles perguntam quando serão essas coisas. A resposta de Jesus está nos versículos 36 ao 41, não é? A data é um mistério. Jesus não deu data para ninguém. Ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, somente o Pai. No versículo 36, a gente vai ver ele falar isso. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Tá vendo? Então Jesus apenas dá um lampejo. Será como nos dias de Noé. O povo vivia distraído com as coisas do mundo. E aqui ele cita, né? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então é o cuidado, a distração, a gente ficar distraído, esquecer de ter a nossa comunhão com Deus, de procurar. Como eu disse agora há pouco, nós temos que levar a nossa vida, meus irmãos, temos que encarar a nossa vida com a maior normalidade possível. No entanto, nós não podemos esquecer que nós não somos daqui, que nós estamos aqui de passagem, que eu e você estamos aqui de passagem. E esse é o alerta que eu quero trazer para você nessa noite, neste domingo. Você e eu estamos aqui de passagem. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Jesus como Salvador e Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê que Jesus vai voltar, o nosso lugar não é aqui. Estamos de passagem. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não acaba aqui. Virá o fim dos tempos e aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros. E aqueles que não estão
não estão seguros. Então, aqui Jesus coloca esse mistério, vai dizer que a volta dele é um mistério. Então, Jesus também vai responder aqui, de uma maneira resumida, o seguinte: o fim do mundo por um sofrimento será um sofrimento intenso, que se iniciará com o cumprimento da profecia de Daniel, lá no capítulo 9, no versículo 27, que vai dizer o seguinte, irmãos, que já está decretado o fim. O fim já está decretado. Eu não sei te dizer, porque a Bíblia também não diz, porque se a Bíblia dissesse eu ia falar para você, mas a Bíblia diz que não há uma data, mas não há uma data, digamos assim, com números, né? Vai ser em dezembro, vai ser no ano tal, vai ser na hora tal. Não. Mas que já está decretado, o fim está decretado, e isso é um fato, e não só um fato, mas uma realidade, e a Bíblia atesta para isso. Então a volta de Jesus será visível para todos. Jesus virá abertamente com um exército de anjos. Mas quando isso vai acontecer, pastor? Ninguém sabe. E se falarem que sabe, é mentira. É fake news. Não é verdade, porque ninguém sabe. Agora Jesus disse que tudo isso, no capítulo 24 e 25, ele disse tudo isso para nos alertar, nós que cremos no seu nome, como eu disse agora há pouco. Ele quer que o povo de Deus deve se manter atento, sempre pronto, sempre em prontidão. Uma vez que Cristo poderá vir a qualquer momento, nós não podemos vacilar. Nós temos que estar ligados. Então, como servos responsáveis pelo bem-estar dos outros, teremos de ser fiéis até que Jesus volte. Amém, igreja? Você e eu temos que permanecer fiéis, perseverantes, mesmo com tanta luta, mesmo com tanta tribulação, que nós iremos ainda passar, que a igreja ainda vai passar, nós temos que nos manter fiéis. Então, efetivamente, quando se dará, quais os sinais da vinda de Cristo? Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povos e línguas e nações. Está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Meus irmãos, a evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda volta de Cristo. Qual é a razão de ser da igreja, além de adorar a Deus? Meus irmãos, a igreja existe para cumprir a sua missão. E a sua missão é a evangelização mundial. Nós não podemos apenas nos deter ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país. O evangelho precisa chegar no mundo inteiro, especialmente nos povos ainda não alcançados. Existem países da Ásia, que eu não sei se os irmãos sabem, mas que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, nem sabem que existe Bíblia, nem sabem que ele morreu na cruz pela vida delas e que deu salvação, que deu vida eterna a elas. Então, a igreja deve evangelizar constantemente, todos os dias, todas as semanas, todo mês, todo ano, até que o evangelho chegue a todos os povos. A igreja deve aguardar, mas ela também deve a volta de Jesus, mas ela também deve apressar a volta de Jesus evangelizando. É isso que está escrito em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 12. Nós devemos aguardar, mas apressar. E como é que a gente apressa a volta de Jesus? Pregando o evangelho, irmãos. O mundo todo, no decorrer da história, ouviu e ouvirá falar de Jesus, o Salvador do mundo. Paulo começou com a evangelização lá na Galácia, na Macedônia, na Caia, na Ásia Menor. Os mártires em Roma, os países da Europa ouviram falar do evangelho, a África, a Índia, países que
precisam desesperadamente, os países da Ásia precisam desesperadamente ouvir falar de Jesus. Então, amados, em segundo lugar, nós vamos ter, no fim dos tempos, na volta de Jesus, nós vamos ter a oposição a Deus e à igreja. O que é a oposição? Aqueles que vão lutar contra nós, aqueles que vão nos perseguir. A igreja passará por uma grande tribulação, será um tempo de angústia, irmãos, de perseguição. Será um tempo difícil, não é? Nós vamos ver hoje muitas religiões se levantando contra o cristianismo, porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não está fundamentado em dogmas. O cristianismo está fundamentado em Jesus, e por isso é que nós vamos enfrentar grandes perseguições. Hoje nós temos seitas e heresias, né? Seitas judaizantes, os romanos, a Inquisição, os governos totalitários, todos eles são oposição. O nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas, todas elas estão se levantando e vão se levantar contra nós, a igreja de Jesus. Terrível, para você ver a retaliação que nós vamos passar, meus irmãos. A segunda vinda de Jesus também será precedida pelo abandono da fé verdadeira. Quando Jesus voltar, vamos ver muitas pessoas que se afastaram, que se apostataram da fé, né? Por quê? Porque foram atrás dos falsos profetas, porque o engano religioso está ali em alta, né? Novas seitas, novas doutrinas, falsos profetas, falsos milagres, o islamismo, o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, mantém milhões de pessoas na cegueira espiritual. Os desvios teológicos, o liberalismo, não é? O misticismo, o sincretismo. Os liberais negam a doutrina da ressurreição e dizem que os milagres de Jesus não passaram de uma farsa. Então veja, meus irmãos, quantos inimigos vão se levantar contra minha pessoa, contra a sua pessoa que crê em Jesus. Então as igrejas nesses últimos tempos também, infelizmente, irmãos, agora não digo tanto nessa época de pandemia, mas antes um pouco dessa pandemia bater às nossas portas, as igrejas estavam perdidas, estavam se perdendo, os púlpitos, as igrejas estavam parecendo empresas, os púlpitos estavam parecendo balcão de negócios, a depravação moral, a iniquidade se multiplicando a cada dia, o amor das pessoas se esfriando, como eu acabei dizendo agora, a gente vai ver, as pessoas estão assim, perdendo suas vidas por coisas banais, sabe? As pessoas estão morrendo por coisas banais, o amor se esfriou, o ódio deu lugar, o amor deu lugar ao ódio, o ódio é algo que prevalece, a rixa, a intolerância. O mundo está sem referências, meus irmãos. O mundo está sem balizas morais, sem ética. Hoje estamos vivendo a desintegração familiar, divórcios. Hoje o que nós temos vistos, o índice de divórcio chega a 50% em alguns países. O homossexualismo, o lesbianismo é aplaudido pelas multidões. A pornografia, a pedofilia, o narcotráfico tem afundado a nossa juventude no pântano das drogas. Jovens totalmente destruídos pelas drogas. A corrupção moral dos políticos, a violência urbana, pessoas morrem queimadas, pessoas moradoras de rua agora nessa época, pessoas vão lá e botam fogo nelas. Nós estamos vendo tantas coisas, irmãos, tanta violência, solidão. Nós estamos num século em que as pessoas estão solitárias, com tanta tecnologia.
as pessoas estão depressivas, a depressão está matando as pessoas. Porque hoje nós estamos num século da comunicação rápida da internet. Nós temos o WhatsApp, Facebook, Twitter. Nós temos tantos aplicativos de relacionamento, mas as pessoas estão morrendo de solidão na janela virtual da internet. Então, o que nós estamos vendo hoje, irmãos, é uma geração perdida. Eu fico me perguntando o que será depois da minha geração, quando a minha geração passar, quando eu não estiver mais aqui. Misericórdia, Senhor, o que será dessa geração dos meus filhos, dos meus netos? O que será uma geração fraca que não teme a Deus, que não se preocupa com a volta de Jesus, que não tem a mínima ideia de que isso tudo aqui vai acabar, de que a palavra de Deus ela vai se cumprir, porque Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E se Ele falou, irmãos, que vai acontecer tudo isso, é porque vai acontecer. Agora você me pergunta, por que tudo isso tem que acontecer? Por que todo esse sofrimento, pastor? Por que toda essa dor? Porque Deus, Ele já disse que tudo isso é preciso acontecer. Não tem como Jesus voltasse primeiro não acontecer essas coisas, irmãos. Porque tudo isso acontecendo, aí sim nós vamos ver que vai chegar o dia e a hora. Mas nós devemos estar vigilantes. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, estejam atentos, não percam a visão, né, do reino de Deus, não percam, não gastem sua energia como estão gastando hoje. As pessoas estão gastando o mundo, as autoridades estão gastando bilhões com armas, ao invés de usar esse dinheiro para matar a fome de tanta gente. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas, né, com essa questão do vírus, se realmente as nossas autoridades estivessem realmente interessadas em salvar vidas, em realmente investir o dinheiro no lugar certo. Mas não, o homem está cada vez mais egoísta, o homem está cada vez mais distante de Deus, ele não consegue enxergar Deus nem as coisas boas que precisam ser feitas, simplesmente porque ele está cego. Então, amados irmãos, amada igreja, a palavra que o pastor deixa aqui nesta noite é: não abandonem a fé, o amor e a esperança. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que perseverar até o fim, é o que vai chegar até o fim da linha, não é o que começou a corrida, mas é o que vai chegar até o fim da linha, é esse que vai alcançar a graça, a misericórdia, a salvação, a vida eterna. É esse que vai desfrutar da presença de Deus. Então, por mais que soframos aqui nessa terra, não podemos esquecer que Deus prometeu que aqueles que vão perseverar no meio dessa tribulação toda vão receber a sua recompensa. E a nossa recompensa, irmãos, é a vida eterna. É nós estarmos no lugar onde Deus está. É podermos sonhar com aquele dia em que nós vamos sair deste lugar de dor e de sofrimento. E que vai haver uma separação, hein? Hoje as pessoas estão falando assim, esse evangelho não pode separar, tem que todo mundo estar junto. Não, Senhor, esse evangelho, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Haverá uma separação do joio e do trigo, haverá uma separação do ímpio e daquele que serve a Deus. E eles serão separados por toda a eternidade. Então eu convido você, meu amigo, a entregar sua vida a Jesus, a você se consertar com Deus, a você voltar para Deus. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, nós estamos retornando aos cultos da nossa igreja. Então você precisa procurar uma igreja, você precisa, não é mudar de igreja, você precisa mudar o seu coração, você precisa mudar o seu caráter, você precisa mudar a sua vida. Nesses últimos tempos, o que mais você precisa
é se arrepender dos seus pecados, se voltar para Jesus e segui-lo até o fim. Tomar a sua cruz e seguir Jesus até o fim, até que ele volte, até que ele venha. Amém? Que Deus os abençoe com essa palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus. Estamos diante da tua palavra que nos mostra claramente que o Senhor Jesus tem dado evidências claras de guerras, rumores. Ó Pai, a maldade, o ódio está, ó Pai, tirando o amor das pessoas de ajudar umas às outras, porque o amor está esfriando. As pessoas não amam mais. Há uma inversão de valores, as pessoas estão invertendo os valores, as pessoas estão achando que o Senhor não vai pedir contas de tudo que nós estamos fazendo e nem creem, Senhor Deus, que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas o fato é que o Senhor ressuscitou e que o Senhor voltará. O Senhor morreu por nós, subiu aos céus e prometeu que voltará. E nós queremos aguardar a sua volta, ainda que muitos digam que nós estamos sendo bobo de Bíblia, nós estamos dando dinheiro para pastor. Não importa, Pai, nós vamos nos fazer de surdo e vamos ouvir a tua palavra, porque ela é a verdade. Ó Pai, fica conosco, abençoa o teu povo e que o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus possa ser hoje sobre a igreja dos Cardoso, sobre a igreja mundial que está, ó Pai, ao redor do mundo, guardando e protegendo os teus servos hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Continuemos firmes e vigilantes, irmãos, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. De lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Esse é o tempo, esse
a noiva dizem vem. Porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem.